Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, pelo carinho de me abrir o espaço aqui no seu canal para podermos bater um papo, não só diretamente interpessoal, mas com o público que nos assiste. Professor, eu vou explorá-lo na questão do Jesus histórico. Mas eu queria fazer uma pergunta, professor, que ela tem tudo a ver, na minha concepção, para que nós possamos adentrar a este tema e outros correlatos. Por que há tanta divergência nas questões histórico-científicas, especificamente nas áreas de humanas, assim por dizer? Por que, ao contrário, por exemplo, das áreas mais exatas do conhecimento, como matemática, como física, química, engenharia, por que nós atravessamos tantas dificuldades para fazer comprovações históricas ou de personagens históricos? O que tem, ao seu ponto de vista, ao seu modo de ver, o que tem acontecido nesse diálogo interdisciplinar, ou que deveria ser interdisciplinar, entre as ciências humanas, que tem provocado tanta falta de consenso no sentido de evidenciar algo, e aí cada um gera o seu pensamento hipotético, e eu não estou dizendo nem de uma hipótese, mas um pensamento hipotético, e chama isso de divulgação científica ou de ciência. Vou dar um exemplo. Diversas pessoas aqui, né, os historiadores, que o senhor até chama de Academia do Consenso, eles dizem que estão fazendo divulgação científica quando falam especificamente do Jesus histórico / terrorista. Mas nós sabemos, nós que realmente mergulhamos na literatura corânica, ou que realmente olhamos a história do judaísmo do Segundo Templo, e ali do século I AC e I DC, nós vemos que há uma impossibilidade mediante a figura que os evangelhos colocam e mediante a visão teológica que as seitas judaicas tinham naquele momento, naquela janela de acontecimentos. O que te levou a tratar esse tema, né? Bom, Juliana, quando eu ingressei na graduação lá na UFRJ, né, a minha ideia inicial era pesquisar século XIX. Eu me deparei com uma disciplina intitulada Religiões do Mundo Greco-Romano, o Jesus Histórico. Aí aquilo para mim foi um impacto, porque em momento algum eu jamais imaginei que Jesus fosse um tema estudado em universidades. Ainda bem que a disciplina foi então ministrada pelo professor André Chevitarese, e comecei a assistir às aulas, fui me apaixonando, até que eu procurei o professor e falei: professor, o senhor poderia me orientar na monografia? A gente vê que há um desconhecimento até por parte desses historiadores para falar acerca desses temas e, logo assim, não deveriam se arrogar a fazer uma abordagem do Jesus histórico, não estando munidos desse arcabouço de conhecimento. Como que o senhor enxerga isso tudo e por que o senhor vê que há tanta falta de consenso quando é para formular verdadeiramente uma hipótese, uma teoria científica relevante nas áreas humanas, e especificamente estou falando da história? Objetivamente, o que fica do Jesus histórico? Não sabemos se existiu.
Ponto. Ah, você vai ver o cara lá, que no canal dele fala que Jesus existiu? Ok, então vai lá e senta lá e se benze, pede hóstia. Você vai ter outro canal lá que vai dizer que Jesus não existiu, vai lá, pede hóstia, água benta. Aproveita, consulta o horóscopo também. Nós simplesmente não sabemos se o Jesus histórico existiu. Vamos lá. Será que os pensadores clássicos, vamos voltar aqui os períodos que entendem do primeiro ao segundo século, até mesmo quarto século, a partir da constituição dos evangelhos, ou 4 séculos antes dos evangelhos, será que não havia uma preocupação daqueles historiadores ou filósofos com relação aos eventos, aos fatos? Então, a gente primeiro precisa pensar o seguinte: como eu estou encarando as ciências sociais, as ciências humanas, em relação ao passado? Como que eu, José, em meu tempo, século XXI, um ser propriamente enculturado, introjetado de diversos conceitos, sabe? Como que eu devo olhar, de fato, para as questões relacionadas ao que nós, hoje nós definimos ciências humanas e sociais. Ciências humanas e sociais, como você bem descreveu, sociologia, antropologia, a filosofia, o direito também é uma ciência social. Então, a história, que é uma das mais novas ciências atualmente, nós sabemos. Então, como que eu devo olhar para isso ao ponto de eu dizer que existem diferentes perspectivas, diferentes visões acerca do mesmo objeto, né? Será que, por exemplo, vamos falar de Tucídides, falar de Tácito, Joséfo, esses homens tinham uma preocupação de provar alguma coisa do passado, ou eles narravam o passado? Então, quando eu faço esta pergunta, a primeira resposta que vem é que eu estou com uma visão originária da forma com que esses pensadores se dedicavam a trazer para o seu público, para a sua audiência, aquilo que tinha sido produto das próprias relações sociais. Ou seja, não havia uma preocupação, por exemplo, em dizer: eu vou provar se Heródoto existiu. Eu vou provar se Sócrates existiu. E mesmo quando esse campo de reflexão é de 100 séculos, ou de um século, de 2 séculos, 3 séculos antes. Você nunca ouviu qualquer pensador como Heródoto, Tucídides, Joséfo, o biógrafo Plutarco, perguntar, por exemplo: Homero existiu? O que vamos falar da Ilíada e Odisseia? Porque esses pensadores só se preocupavam com que hoje, a partir da minha concepção moderna de história e de passado, em narrarem a história. Eles não estavam preocupados, evidentemente, em construírem nada em suas historiografias que tivessem por objetivo mudar a realidade. Esse é o primeiro ponto. Porque haviam atividades diferentes que eram acessíveis para isso, como, por exemplo, a mímese, a diegese. Eram atividades que eram empregadas com o objetivo de intervir na história. Isso era um mecanismo da filosofia, era um mecanismo da poesis, era um mecanismo usado por essas correntes de pensamento ou arte do discurso que, de alguma forma, contribuíam para mudar o passado. Então, veja, o historiador ele poderia ter, na verdade, defender um interesse dentro de uma narrativa. Por exemplo, Joséfo confessa que teve que tomar uma posição de agradar aqueles que lhe financiavam. Ok? O Plutarco também faz isso. Aliás, eles confessam. Agora, se você ler Flávio Joséfo, no sentido da sua obra, ou Plutarco, Tucídides, todos esses, a história corre de uma forma tão natural que você chega ao ponto de dizer assim: Joséfo, ele não criou um cronograma para narrar suas histórias. Tem hora que tu pensa que uma história foi antes, outra foi depois. Não existe uma ordenação, como nós acostumamos, por exemplo, ao escrever um livro
ou narrar uma história, criar um mapa mental de como, de fato, aquilo se desenvolveu. Isso prova o quanto esses historiadores, esses pensadores, eram, na verdade, prolixo, mas não tinham uma preocupação de como catalogarem suas informações, ordenarem, porque eles simplesmente queriam narrar a história. O problema é que, quando se entra para o campo da intervenção, dos interesses, por isso Tácito, que é um historiador romano, ele usa uma máxima que influenciou vários historiadores posteriores, professor Carlos, que é sine ira et stud, que é um termo latim, que significa sem ódio e sem preconceito. Trazendo esse termo para os nossos tempos, tem a ver com o que você falou. Até onde está o ofício de historiador? Chevita, diga para mim, tudo que foi produzido sobre o Jesus histórico foi por historiadores? Jesus histórico, como hipótese, é absolutamente uma produção de teólogos, e continua sendo por teólogos. Teólogos que fizeram uma transição da teologia para a história, mas carregando toda uma produção ideológica sobre o Jesus histórico. Eu quero iniciar dizendo que eu não vou mais a eventos acadêmicos, não vou mais a congressos, não vou mais a esses lugares, porque é um teatro de sombras, né? Então você pega, eventualmente, orientadores que montam mesa de orientandos, ou colegas que têm afinidades temáticas, e os colegas que têm afinidades temáticas montam entre si. Você não vê colega que tem divergência temática com outro montar mesa. E, inclusive, se odeiam porque tem divergências. Então, como ele deve se dedicar no que diz respeito à atividade de historiador? Ele não pode jamais querer, através de um revisionismo, mudar o passado. O passado só pode ser narrado ou interpretado, porque o passado é inacessível. Esse conceito, inclusive, passou a ser compreendido com o positivismo, passou a ser compreendido pela escola dos análises, justamente porque ali no século XIX já se começavam a conjecturar, a criar mecanismos de modo que se pudesse inserir no passado aquilo que nunca esteve. Ou seja, a atividade de um historiador deixou de ser uma atividade de história narrador ou historiador narrador para ser um historiador interventor. Significa, você, a partir dos seus condicionamentos, por suas ideologias, por seus gostos, por seus interesses, por suas crenças, por seu ceticismo, acaba, então, criando um conjunto de sistemas e, a partir daí, com seus critérios e métodos próprios, passa a dizer que o passado não é mais aquilo, ou que, possivelmente, o passado foi aquilo, quando, na verdade, o passado ele não é constatável, o passado é passado. Então, como nós lidamos com o Jesus da Bíblia? Esquece o Jesus como um todo, por isso o Jesus romano é uma bobagem absoluta. É para terrorista. Então, terrorista. Se, para mim, Jesus existiu e foi um terrorista. Eu sou terrorista. Se, para mim, Jesus existiu e foi um terrorista. Porque a cruz não era instrumento de tortura para herege nem para ladrão de carteira. Esquece o Jesus como um todo, por isso o Jesus romano é uma bobagem absoluta. Porque a cruz não era instrumento de tortura para herege nem para ladrão de carteira, é para terrorista. Jesus nunca foi um Che Guevara. Nunca. Por isso o Jesus romano é uma bobagem absoluta. Então você percebe que nem mesmo historiadores que viveram no primeiro ou depois, ou antes do primeiro século, tinham uma preocupação, evidentemente, de determinar ou se preocupar em dizer, fulano existiu, Beltrano existiu. Eles simplesmente narravam os fatos como se de fato tivessem acontecido. As personagens eram tratadas, evidentemente, como produto do mito. Ou seja, aqui nós chamamos de mito com um conceito de narrativa interventora. Quando se há um fato, e esse fato ele é projetado para o campo da poesis, para o campo da mitologia, a fim de que, através de uma outra forma de linguagem, as pessoas possam entender. Agora que eu fiz essa introdução
sobre a questão das humanidades, das sociais do passado, eu olho para o meu tempo hoje e pergunto, veja, por que nós temos diferentes resultados, nós temos diferentes propostas de trabalho? Nós estamos lidando com uma questão ontológica do modo do ser fazer história, ou nós estamos lidando com uma questão ôntica, que tem a ver com os nossos condicionamentos, com o que somos, como produto de uma cultura, como produto de um meio. O que é a ciência? Então, quando nós falamos, por exemplo, de ciências sociais, nós lidamos com vários métodos que eles chamam de científicos. E por científicos, nos afastamos das ciências naturais, entende? Que delas dependem questões experimentais, testes de hipóteses, controles, falseamentos. Veja, nas ciências humanas e sociais, pelo menos deveria se preocupar com isso, com alguns princípios que, de fato, devem nortear uma pesquisa que se põe ser científica. Então, quando falamos, por exemplo, você disse muito bem, professor, de interdisciplinariedade, onde um acadêmico ele deseja estudar, por exemplo, uma sociedade, e a única coisa que ele tem, por exemplo, é um documento em que ele precisa interpretar e que lhe possibilita muito pouco daquilo. Então, ele corre para a arqueologia e pergunta para a arqueologia: ei, arqueologia, o que você pode me fornecer para que eu consiga entender este documento? Aí a arqueologia diz: olha, eu não tenho muito, mas aqui a cultura material, a iconografia, tá? Que a gente pode tentar trazer alguma coisa. Então, ele, a partir dessa cultura material, dessa cultura imaterial, ele começa a ter uma visão mais ou menos do que poderia ter sido aquele mundo. Agora, a grande verdade é que ele não pode fazer um juízo de que todos os elementos, todos os objetos, todos os agentes e sujeitos que são nos prestigiados pela arqueologia, de fato, tenham sido concretos. Significa, eu posso construir uma hipótese ou conjecturar sobre realidades, mas eu não posso afirmar, porque não cabe a priorismo antes de se levantar justamente testes de hipóteses. Então, isso acontece com a antropologia cultural, onde a gente procura estudar o desenvolvimento das civilizações dentro de suas relações, de seus feitos, e criamos um mapa histórico de como ela poderia ter sido. Nós podemos, por exemplo, através da ciência das religiões comparadas, ou das ciências da religião, com o método de análise paralela, é um método muito utilizado, que é o método comparado, onde você trabalha pela dissimilaridade e similaridade, eliminando aquilo que, na verdade, não afeta o objeto, e você firma-se, então, em uma hipótese. Por exemplo, a mitologia. Você trabalha hoje, dentro das humanidades, em ciência das religiões ou da filosofia, com a mitologia. Então, quando você vai para o campo do estudo de entender como a crença, como a mitologia, como a criação dos deuses ou a invenção dos próprios deuses tiveram uma influência muito grande nas sociedades, eu preciso de um método próprio. E agora já não é só um método comparado, não é só o paradigma indiciário suficiente para que eu possa entender isso. Eu preciso, nesse momento, antes de tudo, perguntar ao meu tempo, perguntar ao meu momento, se aquele documento que eu estou me apropriando, aquele objeto cultural que tenho à mão, ele é capaz de me fornecer alguma coisa. Se ele diz que é capaz de me fornecer alguma coisa, eu agora vou fazer algo que está dentro do próprio método. É a imersão. Significa, eu irei me imergir para entender o gênero desse objeto. O que é esse objeto? Ah, esse objeto é um jarro. Ah, mas nesse jarro tem alguma coisa escrita. Bem, o arqueólogo ele vai datar esse jarro através dos seus critérios científicos, né, métodos, para uma determinada data. Mas, espera aí, as descrições desses jarros, propriamente, trazem para mim alguma evidência de que essas figuras retratadas nos vasos existiram ou eram um mero produto das mentes que os criou ou os criaram? Portanto,
Veja que essas são as formas que eu me valho para poder entender o passado dentro de uma perspectiva de métodos modernos. Porém, eu não posso, em momento algum, ignorar que no passado havia uma forma de se fazer história, havia uma forma de se narrar o próprio desenvolvimento da sociedade. E aí que está o problema. Porque como eu sou um agente, no meu tempo, movido por minha culturidade, por meus gostos, por meus interesses, movido por minhas ideologias, crenças ou ceticismos, eu acabo, então, ao me deparar com aquele objeto, tendo que inferir aquilo que é conveniente. Aquilo que é conveniente. Porque eu sou movido a partir daí. E é aí, professor Carlos, que chegamos ao ponto que você falou. Nós vamos ter diferentes resultados sobre os mesmos objetos, sobre as mesmas pesquisas. Primeiro, porque não existem diferentes perspectivas ou diferentes métodos. O que existe são diferentes interesses. Mesmo, por exemplo, na pesquisa histórico-crítica do Jesus, que abarca a questão do Jesus, que eles chamam de histórico, é possível que todos os defensores do Jesus histórico apresentem um retrato diferente desse Jesus histórico. E a questão é, por que apresentam diferentes interesses, mesmo quando alguns são da mesma ciência, aplicam o mesmo método? É porque existe, dentro desse contexto, sabe, um embolimento, eu chamo de embolimento ideológico, que faz com que eles acabem, então, procurando a satisfação dos seus interesses. Observe, um padre que diz, por exemplo, que Jesus existiu e, portanto, ele parte da mesma análise de um método moderno, da historiografia, seja método histórico-social, método histórico-crítico, paradigma indiciário, e ele diz, não, olha, eu acredito que Jesus existiu, mas Jesus, ele é um poliglota. Jesus é um poliglota. Eu acredito que ele tenha falado de 2 a 3, um bilíngue, né, um trilíngue, e Jesus falava. E aí ele passa a entender que mesmo usando a antropologia cultural, é impossível nós querermos afirmar que, pelo fato da sociedade ser 95% de pessoas iletradas, desescolarizadas, o que os textos deixam acerca desse Jesus podem fazer dele um analfabeto, quando, na verdade, os textos dizem que ele lia um texto, onde lia, porque lia, sem contar a maneira com que tratam essa figura como um mestre, como alguém dotado de uma capacidade ampla de conhecimento. Aliás, quando dizem que ele pertencia a uma família nobre, e não uma simples família de camponês, não era um simples pobretão, era alguém que detinha, como diz o padre Puig, poder econômico ao ponto de ser um tecnê. Então, ou seja, eu simplesmente vou afirmar isso, eu estou tomando aqui o Jesus histórico, mas poderíamos falar de qualquer outro assunto. Ou seja, nós temos indivíduos que, a partir da atividade que exercem como pesquisadores em qualquer área humanas e sociais, acabam, na verdade, tendo que satisfazer os seus interesses, que são os interesses dos seus grupos. Porque hoje existe, na verdade, um controle da pesquisa. Existe um interesse maior. Não se faz mais história como no passado. Eu expliquei aqui. No passado, havia uma preocupação da história narrativa. Os historiadores tinham outros mecanismos de intervenção, mas não como historiadores. Como historiadores, eles se preocupavam simplesmente em narrarem as histórias. Tanto que, quando narravam as histórias, exemplo, iam tratar de Platão, eles não tratavam de Platão como um mito na perspectiva de Rômulo, como Plutarco trata. Ele tratava de Platão fazendo uma alusão, seria uma espécie de hipérbole. Platão foi tão sábio, mas tão sábio, que poderia ter sido filho de Apolo. Ora, você não vai ver nenhum adepto do platonismo defendendo Platão como um semideus. Se tiver alguma obra publicada, por favor, me diz. Portanto, é evidente que a obra de Platão não será e nunca foi uma obra tão difundida como foram os evangelhos. E por que, professor? Não foi. Porque não se trata de um gênero específico de intervenção. Não se trata de um gênero específico de propagandismo. Era um gênero específico de história e o quê? Pensamento. Por isso, nós não vamos ver uma preocupação em provar. Sócrates existiu, Platão existiu, Plutarco existiu, Teocídides existiu, porque
nenhum deles partiam de uma pesquisa para provar absolutamente se eles tinham existido. E por quê, professor? Por quê? A pergunta é essa. Porque eles não eram mitos. Eles não eram mitos. Pelo contrário, eles eram interventores. Quando chegamos no primeiro século, nós temos o contrário. Nós temos agora historiadores que estão, de alguma forma, utilizando desses mecanismos como instrumentos intervencionais. Ou seja, você tem Joséfo, ao ponto dele declarar na sua autobiografia, por favor, leiam a História dos Hebreus, tá? Você tem Tácito, você tem Teucídides, você tem o biógrafo e historiador Plutarco, que vão, ambos, todos eles, na verdade, confessarem que o que eles estão produzindo tem por objetivo atender aos interesses daqueles que o financiam. Hoje, no século XXI, desde o século XIX, para vocês terem uma noção, não havia uma preocupação absolutamente em se provar a existência de Jesus. Mas por quê, professor? Porque já se admitia convencionalmente que Jesus era tão mito, que ele era inacessível. Então, ou seja, era uma figura criada de uma maneira tão singular pela tradição, que ele era um mito real, que é o termo que eu uso no meu livro, como surgiu Jesus. Ele era um mito. Ele foi tão ideal que se tornou real. Ou seja, a partir de hoje, nós vimos vários métodos sendo criados, eles dizem que aperfeiçoaram. Nós temos um acadêmico aqui no YouTube que teve o descaramento de dizer: eu aperfeiçoei o método histórico crítico. Quando você olha o que o cara está publicando, você pergunta: imagine se não tivesse aperfeiçoado. Está de sacanagem comigo. Então, o que nós vemos são tendências, são interesses desses indivíduos em manipularem uma pesquisa que satisfaçam os seus interesses, dividindo as escolas do Jesus histórico. De um lado, os miticistas conservadores. Que tipo de miticistas conservadores são esses? Os que acreditam que Jesus não pode estar sendo desvinculado de sua tradição, Jesus não pode absolutamente estar desvinculado de toda uma crença que foi recepcionada supostamente por uma tradição. Jesus, possivelmente, ele é o que os textos dizem que são. Ele é Deus, Filho de Deus, homem encarnado, Filho do homem, vai voltar, curou, andou sobre águas. Ele é tudo isso. Portanto, esse grupo que produz esse tipo de pesquisa e que critica o grupo B, que é o grupo de historicista, vai defender que o Jesus histórico é, consequentemente, o Jesus da fé. Já os historicistas, não. Para eles, tudo que se tem sobre esse Jesus, que esse grupo A defende, nada mais é do que uma fantasia, um mito. Só que agora, preste sua atenção, quanto mito, eles não categorizaram o mito. Eles dizem que quanto mito, Jesus é o mito que andou sobre águas e, portanto, transformaram-no num divino. Eles ignoram a realidade histórica diegética representativa para dizer que Jesus andou sobre águas e, portanto, criaram uma ideia de que ele era um homem superdotado, quando o gênero evangelho não permite isso. Ele era simplesmente uma ficção literária que queria representar fatos históricos de verdade, como, por exemplo, Vespasiano acalmar a tempestade no momento em que ele está indo para a Grã-Bretanha combater, ok? Em que a tripulação desesperada chega para ele e diz: e aí, meu amigo, acorda, porque nós vamos afundar. E aí o que acontece, professor Carlos? A tripulação levanta, é motivada a continuar lutando, eles chegam a Porto Seguro e o que Joséfo vai dizer agora? Olha, e a tripulação o celebravam, cultuavam e dizia: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ora, se isso não for uma representação diegética própria dos evangelhos, que se ocupa em tentar transsignificar a realidade e o fato, porque o objetivo não é endeusar um Jesus, não é transformar um Jesus ficcional em divino, é mostrar que o imperador é divino. O imperador é alguém dotado de exousia, mas também de dunamis, ou seja, de coragem, de poder, de altruísmo, capaz de proteger a sua república. É isso que nós temos. Mas os historicistas, com seus métodos próprios, voltaram para o passado, como disse o Crossan hoje, eu refutei novamente, né? Ele teme a história narrativa e critica a história de alguma forma estrutural ou problema, né, como é chamada. Mas é porque dizem que nós não podemos ter acessibilidade. Concordo, nós não podemos ter acessibilidade ao passado. Mas quando voltamos, através do que a arqueologia nos prestigia,
documentos preservados milenares, como os códices que nós temos, ok? Temos textos de Platão, Sócrates, Aristóteles, Eucídides, que demonstram a forma como esses historiadores, poetas e filósofos lidavam nas construções de textos. Eu não posso, a partir do meu tempo, querer mudar a forma que eles tinham de narrar, de criarem ficções. E aí, a partir da modernidade, eu invento um Jesus histórico de Nazaré, uma Nazaré que nunca existiu, assim como a República de Platão é a cidade perfeita inventada para hipnotizar a massa, a Nazaré, ela surge como uma proposta de tentar convencer alguém que Jesus é o rebento de Davi, da raiz de Jessé, o Netsé. Ok? Então, respondendo, eu sei que eu fui prolixo, mas eu gosto de ser bem didático para as pessoas entenderem, é que o que nós temos hoje no campo das humanas e sociais, infelizmente, muitas vezes, ou muitas das vezes, falando, também é resultado de nossas conveniências, de nossos interesses. Eu preciso tomar cuidado com o meu ceticismo, com as minhas convicções, diante do objeto que eu estou analisando. Eu não posso querer que ele diga aquilo que ele nunca disse. Eu não posso querer que ele seja aquilo que ele nunca foi. Eu não posso querer preencher, como disse o Albert Schweitzer no livro A Busca do Jesus Histórico. Ele diz, olha, o Jesus histórico é uma invenção moderna. Ele não tem acessibilidade ao nosso mundo. Na verdade, ele é o que nós achamos que é. O Jesus histórico está encoberto a toda uma mentalidade que não é só uma mentalidade de uma tradição que o recepcionou, mas de uma tradição que está o reinventando. Então, ele explica, nós não temos acesso absolutamente ao Jesus que eles pressupõem ser de Nazaré, porque o Jesus de Nazaré já começou como Jesus de Nazaré. Eu costumo dizer, foi o único mito ideal que se tornou real. O único mito ideal que se tornou real. Esta é a frase que eu uso. E por quê? Porque foi para esse propósito que esse mito, de fato, foi usado. De todos os mitos fundadores, podem observar, somente 3 mitos fundadores propriamente deram certo. Quais, professor? Jesus, Krishna e Horus. Não tem outro. Mitos fundadores, ok? Que significavam. Professor, mas não tem um outro mito fundador? Aí nós vamos para a história narrativa. Temos Ciro. Ciro, apesar de sua historicidade, ele foi um mito fundador. E onde está a questão do mito fundador em Ciro? É que sobre ele foi revestido um poder, uma teologia, uma divinização, uma teologia política, para que o povo aceitasse-o como rei, a fim de ser o libertador Mashiach do povo de Israel.